Meu nome é Cátia Lígia Vieira Lira. Maria de Socorro Nascimento Barros. Somos mestrandas da Universidade FAC Norte FURN Campina Grande. E estamos pagando a disciplina Pluralidade e Identidade Cultural com o professor Iranilson Buriti. E estamos aqui em Queimadas abordando o tema sobre diversidades religiosas e a arte de crer. Bem, para começarmos o nosso documentário falando sobre a arte de crer, nós devemos saber o que significa crença. Crença é você acreditar espontaneamente e verdadeiramente em algo. A crença, ela se subdivide em duas partes. A primeira é a comendatária, que é acreditar em pessoas e entidades. E a afirmação existencial, que é acreditar em algo duvidoso, tipo fantasmas, Papai Noel e outros. Conhecendo o que significa crença, nós podemos observar que ela nos dá suporte para conhecer regras e se posicionar de forma harmoniosa numa sociedade. E para falarmos de diversidades religiosas, é importante resgatarmos um pouco a história sobre as crenças. Segundo AMA, pesquisadores neolíticos, há décadas de milhares de anos, já dizia que homens se reuniam para cultuar e celebrar homenagens a Deus ou deuses existentes que tinham forças sobrenaturais e interagia mediando as pessoas em direção a uma proposta de vida, a uma formação de sociedade e a um modelo de cultura que pudesse dar seguimento a uma vivência espiritual de diversas maneiras. Porém, numa crença que é o sobrenatural, com poderes maiores, com poderes que viessem trazer soluções para todos aqueles questionamentos que não era encontrado resposta dentro do homem em sociedade. Assim como foi importante resgatarmos um pouco da história da diversidade religiosa, também faz necessário demonstrarmos alguns símbolos que representam significativamente essas religiões. A exemplo da estrela de Davi, que é um dos maiores símbolos do judaísmo. Quanto o cristianismo é representado por Jesus carregando a cruz. E o protestantismo é diversificado de acordo com as denominações. Algumas delas representam imagens de natureza e outras não usam nenhuma imagem, apenas o culto voltado aos fiéis, que é o verdadeiro símbolo de Cristo na pregação do Evangelho. Enquanto que o Espiritismo não adota símbolos, apenas realiza palestras voltadas para a educação dos sentimentos. A partir da necessidade do sobrenatural na vida do ser humano, as crenças elas foram perpassadas de gerações em gerações e de continentes em continentes, em países e cidades em cidades, havendo com isso a necessidade e o surgimento de religiões. A crença é um dos pilares do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Porém, aqui no Brasil, a predominância do cristianismo prevalece sobre as demais crenças. Sendo que o cristianismo, ele também se divide em três vertentes. O catolicismo, a ortodoxia oriental e o protestantismo. Aqui na nossa cidade, o catolicismo é referência na cidade, onde nos leva a acreditar que a maioria da população, de aproximadamente 70%, adere a essa crença religiosa que é o catolicismo. Temos aqui na cidade a igreja Nossa Senhora da Gria como referência no centro da cidade e as demais outras religiões que são chamadas denominações. O protestantismo, ele subdivide-se também em grupos menores,
chamado de denominações. Essas denominações, elas também assumem uma diversidade de doutrinas. Doutrinas essas que espalhadas tanto no centro da cidade, nas proximidades da cidade, elas vão além, vão até ao interior da cidade, na zona rural. O que calcula-se hoje que em Queimadas há uma quantidade de aproximadamente 33 igrejas protestantes. Além das religiões citadas, é importante destacarmos a presença também do espiritismo na cidade, onde pessoas buscam esse conhecimento e essa crença para se firmarem diante de uma cultura da qual serve de base para seus valores, seus objetivos e seus próprios modelos de vida em sociedade. Subsidiando também o nosso trabalho, partimos para campo e entrevistamos o líder da Igreja Católica, o pároco, um líder da Igreja Evangélica e um participante da comunidade espírita kardecista. Socorro Barros, entrevistando o padre Ivanilson José de Souza, da paróquia Nossa Senhora da Guia. E gostaria de saber, padre, como a igreja compreende a diversidade religiosa? Na verdade, a gente hoje pode contemplar, né, que existe uma diversidade de comunidades eclesiais. É interessante perceber que o que está na raiz, o que marca assim como ponto de unidade todas, é que na verdade seria a religião cristã, né? Então a gente tem que pensar essa diversidade dentro de um aspecto que é característico de todas. E é interessante perceber essa diversidade até mesmo assim como fruto de quê? De uma certa busca de coisas imediatas, né? Às vezes a Igreja Católica tem uma certa tradição e não costuma despertar certas ideias que hoje em dia, principalmente na área neopentecostal, a gente começa a perceber, né? Como que é importante estar buscando coisas assim de uma maneira mais imediata, numa certa teologia da retribuição, né? Então, a gente vê dentro desse contexto, essa diversidade hoje. Padre, o significado de crer. É interessante até que recentemente a gente até fazia uma homilia, né? Pensando um pouco nessa realidade do acreditar. Não é simplesmente acreditar em algo que a gente não vê, mas é você ter uma certeza, você ter uma segurança de uma realidade que existe, Deus. O que seria da humanidade se não acreditasse em Deus? Né? Com todo respeito a quem não tem essa crença, mas, querendo ou não, para nós faz parte até um pouco da experiência existencial. Eu preciso depositar minha confiança numa realidade que está para além dessa dimensão que a gente vive. Então, crer é acreditar em algo do qual eu tenho certeza que existe. Não é simplesmente acreditar em algo que eu não vejo. Eu até dizia na homilia recentemente. Não é acreditar num lobisomem, não é acreditar num papa frio, como muitas vezes na infância a gente costuma escutar, né, essas histórias. Mas é acreditar em algo que eu tenho certeza que existe. Como a Igreja Católica interage junto à comunidade em prol assim, de ajuda, seja ela espiritual ou seja ela comunitária? Nós temos as pastorais. O interessante é perceber que ao longo da história, a pastoral na igreja ela saiu dessa dimensão sacramental. O padre ele não só celebra a missa, né? Foi dada uma abertura também aos leigos para que eles pudessem também assumir com protagonismo a evangelização na igreja. E a partir daí a gente também pode contemplar um pouco essa realidade, né? Dessa interação que existe da igreja com a sociedade, através de leigos que assumem compromissos de estarem atuando e fazendo despertar princípios cristãos na sociedade como um todo. E para isso tem o quê? Tem pastorais que atingem de modo mais direto a família,
tentando suscitar valores, princípios cristãos que hoje muitas vezes estão assim quase que adormecidos, né, não são tão priorizados. Estou aqui no interior da Paraíba, na cidade de Queimadas. Vim aqui entrevistar o pastor Inaldo, da Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Gostaria de saber, pastor, hoje que nós, segundo Bauman, nós vivemos uma cultura líquida, né? Então eu gostaria de saber o que a sua igreja faz para amenizar os efeitos dessa cultura. Olha, a igreja, o papel fundamental da igreja é tirar o ser humano do monotonismo, das coisas repetidas, porque isso tem acarretado um prejuízo tremendo na sociedade, e por a sociedade receber e gozar do privilégio de muitos benefícios, o uso da tecnologia, elas querem cada dia mais estar se modernizando. E esse modernismo criou um consumismo. A igreja mostra para o ser humano, para nós valorizarmos as coisas que aparentemente são insignificantes. Quando você passa a valorizar, você começa a dar valor à família, você começa a dar valor ao seu próximo, você começa a valorizar o teu vizinho, você começa a valorizar o estudo, você começa a valorizar as coisas que estão ao seu redor. Então você passa a se sentir importante. Eu gostaria de saber também qual o papel da religião na formação do indivíduo. Implantação de características que sejam viáveis para um bom comportamento no meio da sociedade. Nós instruímos através da Bíblia, através dos homens que foram usados por Deus, a fórmula de se comportar diante da sociedade, abstendo-se das coisas más, amando o seu próximo, praticando o bem. E a função da igreja é ir de casa em casa, é ir nos prostíbulos, é ir naqueles que estão nas drogas, é ir naqueles que estão na mesa de bares e mostrar para eles que a sua vida pode ser transformada através do Evangelho. Eu sou Socorro Barros e estou entrevistando Sueli Martins, espírita kardecista. Sueli, qual a visão dos espíritas com relação às diversidades religiosas? A diferença entre o espiritismo e outras religiões é que nós não costumamos criticar outras religiões. Se você se sente bem naquela religião, então fique na sua religião. E acreditamos também em reencarnação, enquanto outras falam em inferno. Nós falamos em reencarnação. Se estamos aqui, estamos resgatando. Então vai chegar um momento que vamos, depois reencarnamos. Para vocês, o que significa crer? Bem, crer para nós é crer em Deus. Crer naquilo que defendemos. Crer em Deus em primeiro lugar. Como o espiritismo tem contribuído na formação do ser em sociedade? Acredito que para nos reformar e chegar a Deus, tem que existir a caridade. É que o espírita trabalha isso, que é a caridade. Quando a gente fala em caridade, não é caridade em dinheiro, mas sim em uma palavra. Existem palestras no Centro Espírita, o qual você vai lá educar seus sentimentos. Mediante estudos e pesquisas realizadas no decorrer desse documentário, percebemos a importância
das crenças religiosas na cidade de Queimadas, no interior da Paraíba. Essas crenças religiosas, elas subsidiam o ser de cada um que faz parte desta cidade, fortalecendo e ajudando eles a cada dia a procurar respostas e solucionar angústias, também proporcionar felicidades para o coração de cada um deles. Finalizando o nosso trabalho, gostaria de agradecer a todas aquelas pessoas que colaboraram de forma significativa para que nosso trabalho ficasse pronto e de qualidade. Obrigado a todos. Agradeço a todos que contribuíram com esse trabalho acadêmico e nos subsidiou informações importantes para o conhecimento da religião nesta cidade.